falar de um assunto que pode ser para investimento, pode ser para quem está procurando lugar para morar. A gente vai falar de construção de condomínio a preço de custo. Exatamente, Brenda. Então, o condomínio a preço de custo, ele funciona da seguinte forma. É como se fosse um grupo de pessoas que se reúnem, né, com o objetivo de executar o empreendimento elas mesmas com recursos próprios, né? Então, existe a figura da consultora como administradora, né, que tem a responsabilidade técnica disso, e também para reunir esse grupo, para reunir esses interessados. Então começa lá com um pré-projeto, né? A gente procura um terreno, né, que vai viabilizar esse pré-projeto, faz um pré-contrato com o proprietário do terreno e estabelece ali o que pode ser que vai atrair as pessoas naquele terreno. E aí então a gente passa então a reunir as pessoas que têm interesse de serem donas desse empreendimento. Então a gente faz, a partir desse pré-projeto, as pessoas avaliam se tem viabilidade para elas ou não e, tendo interesse, formam um grupo. E o que é interessante é que esse grupo só é formado se realmente reunir as pessoas suficientes para fazer aquele empreendimento. É um dos pontos que você deve avaliar se você for participar de um empreendimento como esse, é justamente avaliar, poxa, mas que grupo é esse que está sendo formado, quem está formando esse grupo e qual que é a força desse grupo para não ter problemas, né? Então, normalmente, a gente já viu alguns casos aqui em Maringá de acontecerem, às vezes, de um grupo que foi um pouco mal formado e a obra ter dificuldade. Por isso que muitas das vezes, né, por exemplo, na documentação que a gente estabelece, a gente define, a pessoa que está entrando no grupo, ela se compromete a entrar no grupo, mas desde que tenha pelo menos 85% ou 90% de todo o grupo formado para daí iniciar, né? Então, é também uma segurança para a pessoa. Olha, só vai formar essa pessoa jurídica, igual você falou, depois que tiver pelo menos 85%, 90% das pessoas interessadas, e aí sim, é feito realmente um procedimento para criar uma pessoa jurídica que vai ser a dona desse empreendimento. Qual que é a principal diferença, as principais vantagens e desvantagens também de cada um, né? Para decidir, né, se é o ideal para ela ou não, ela precisa entender, né? Então, realmente tem diferenças, tem muitas vantagens, mas também tem as desvantagens, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que dispõe do recurso total e você quer uma solução imediata, poxa, vai lá e compra à vista, algo que está pronto, né? Pega um desconto maior à vista, procura alguém, então é diferente. Se você não tem as condições, né, para pagar, porque no condomínio preço de custo, o que acontece? Você paga a obra toda durante a obra. Então você tem que ter os recursos para dispor, para construir todo aquele empreendimento durante a obra. Então num prazo ali de 5 anos normalmente. Se você não tem o perfil de ter esses recursos ao longo desses 5 anos, você eventualmente vai ter que partir para um financiamento imobiliário, né? Então assim, no condomínio preço de custo, o custo final vai ser menor do que num preço fechado, né? Porque você vai estar pagando só o custo e você não está pagando o risco e tudo mais que a consultora está assumindo. Mas mais do que isso, o que é mais importante, a maior diferença é, se você compra na planta, por exemplo, de uma consultora e você vai financiar depois, você vai ter um custo bastante significativo de financiamento, de taxas, de outros custos, né? Então, claro, como eu disse, depende do perfil, né? Talvez para algumas pessoas seja mais interessante o financiamento. Mas para aquele que tem condições de pagar ali uma prestação maior, né, durante a obra, mas aí na hora que acaba está quitado, né, as vantagens são muito significativas. Essa questão da rentabilidade, né, se a gente comparar o preço de custo de um e de outro, é um dos principais benefícios, como você bem colocou. De quanto a gente está falando, uma diferença de quanto quando a gente fala do custo mesmo do imóvel que eu estou adquirindo. A diferença normalmente ali vai ser a margem ali de segurança que as construtoras, né, colocam nos seus empreendimentos, né? O Brasil, ele realmente tem é difícil de você fazer planejamentos de médios e longo prazo, porque você tem inflação, você tem tem uma série de coisas. Então realmente as construtoras colocam uma margem um pouco maior. Na faixa aí de 25% seria hoje a média de diferença ali entre se eu fosse comprar o quanto custa ali o empreendimento e quanto uma consultora normalmente coloca à venda no preço fechado, então de 20% a 25%. É importante isso, é uma diferença bastante significativa, se a gente coloca ali na ponta do lápis, 25% é bastante coisa. E na verdade assim, 25% você pega o preço de face, mas se você for calcular, né, porque normalmente quando as pessoas compram nesses empreendimentos, né, de planta, é muito comum
você fazer um financiamento. Então você compra, você tem uma parcela ali ao longo da obra, é um prazo menor, você vai receber antes, né, normalmente, mas você vai ter ali o seu saldo corrigido pelo INCC. Tudo bem, natural, na construção por este custo você também tem que ir corrigindo a inflação, porque você vai comprar os materiais ficam mais caros. Mas no final você vai fazer um financiamento, né? E aí todas essas taxas, esses juros, né, que hoje, né, nós estamos, né, com uma taxa de juros em alta e nós estamos com tendência ainda de alta na Selic, né? Então você vai ver que aí a diferença fica muito significativa mesmo. Tá, agora vamos falar de prestação de contas, porque afinal de contas estou entrando num grupo de pessoas, não conheço todas elas, não sei como vai ser a administração, tenho várias dúvidas. Como é que é esses sistemas de prestação de contas do que realmente está sendo feito, né, pela construtora e do quanto as pessoas estão investindo? Como é que isso funciona? Ótimo. Na verdade, assim, é bastante seguro o condomínio a preço de custo nesse ponto. Por quê? Você forma um grupo. Esse grupo, claro, não é todo mundo que vai participar do dia a dia das decisões, mas se forma uma comissão. E essa comissão é que vai fazer todas as movimentações financeiras em conjunto com a consultora. Então, todas as despesas, todas as receitas são feitas na conta corrente da empresa formada, dessa associação, e todas as despesas também são feitas nessa conta. Então, só vai ter autorização de fazer um pagamento, né? Todos os orçamentos são avaliados pela comissão de representantes, em conjunto com a consultora, porque a consultora também tem que aprovar, porque tem que ter qualidade, tem que ter, né, a gente tem a responsabilidade técnica, né? E essas despesas vão ser somente realizadas se houver aprovação da comissão de representantes. E é feito, né? A gente faz prestação de contas mensal, tem todos os relatórios, todas as despesas, cada parafuso que vai na obra tem lá o custo unitário, onde foi comprado, quando que foi entregue, a nota fiscal, os valores, todos detalhados. E relatórios, né, resumidos de quanto foi gasto no mês, quanto que foi recebido no mês, quem pagou, quem recebeu. Então tudo isso tem acesso aos condôminos, né? E mais importante, você tem uma comissão que fiscaliza isso e todos os gastos são feitos somente com autorização de um representante dessa empresa, da associação, né? E posso, inclusive, ir acompanhando o andamento da obra. Ah, tá em dia, tá atrasado, tudo isso. Com certeza. Inclusive, existe uma lei, tá? Uma lei que rege essa relação do condomínio a preço de custo, é uma coisa bem segura, tá? Com relação a isso. Inclusive a lei prevê, né, que sejam feitas assembleias de prestação de contas, né? Não é muito diferente, vamos supor, do condomínio da gente, onde a gente mora, né? Que é um condomínio e que tem que ter uma prestação de contas. Só que na obra a gente faz isso com mais frequência e com mais detalhes, né? Porque como né, são muitos custos diferentes, é muita informação, a gente faz isso com mais detalhes. Pra gente encerrar, João Gabriel, é importante a gente dizer que essa não é uma modalidade nova, não é que está sendo praticada agora. Tem vários prédios aqui em Maringá que foram construídos, vários condomínios que foram construídos, inclusive já nesse modelo que vem ao longo dos anos, né, crescendo ali, ganhando mais adeptos, né? Na verdade, assim, em Maringá, o condomínio a preço de custo sempre foi muito forte. Existem alguns mercados onde o condomínio é muito forte. Aqui em Maringá, no Rio de Janeiro, em algumas cidades do Nordeste. Agora em Santa Catarina está tendo muito também. Em Maringá houve ali houve um aumento. Quando essa taxa de juros baixou, o financiamento ficou mais barato, as pessoas tiveram facilidade de comprar ali, ter o bem antes e financiar. Então houve um aumento muito grande o condomínio a preço de custo se manteve e o preço fechado aumentou bastante. Agora, com a taxa de juros aumentando de novo, a gente vê de novo bastante condomínio a preço de custo ressurgindo, né? Porque aí a vantagem realmente fica bastante significativa. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Tudo bem, se tiverem dúvidas aparecerem, chama de novo que a gente volta. É isso aí.